Representação gráfica. Então, é comum, né, a gente encontrar frequentemente, né, diferentes tipos de gráfico em revistas, jornais, internet, entre outros meios de comunicação. O gráfico é importante para a representação de dados e informações de uma forma mais eficiente. Uma das formas mais comuns é a representação gráfico por meio de pontos no plano cartesiano, né? Onde a reta horizontal é denominada eixo X ou eixo das abscissas e a reta vertical eixo Y ou eixo das ordenadas. A representação de pontos nesse plano é feita por meio de pares ordenados, né, x, y. Ou seja, a primeira coordenada sempre vai ser a coordenada do eixo x, né, o eixo das abscissas, e a segunda coordenada sempre vai ser a coordenada do eixo y ou eixo das ordenadas, em que o primeiro número refere-se à abscissa, né, e o segundo à ordenada, né, que foi o que eu comentei. Então, veja a figura abaixo, a representação dos pontos. O ponto A tem coordenadas 1 e 2. Aí como é que nós representamos? Então, nós temos a reta horizontal, que é essa reta X, e a reta vertical, que é essa reta Y aqui. Então, lembra que a primeira coordenada sempre é o X, né? Então X é igual a 1. Então a gente vem aqui aí, X é igual a 1 e o Y é quem? 2. Então a gente vai encontrar o Y igual a 2. O Y igual a 2 está aqui. Então seria o ponto de encontro do 1 do X com 2 do Y, que seria esse ponto A aqui. O ponto B tem coordenadas 2 e 3. Então o X vai ser 2. Então o X do 2 está aqui. E o Y vai ser 3. O 3 está aqui do Y. Então, ó, eles se encontram aqui. O C, o ponto C, tem coordenadas 3 e 2, né? Então, esses pares ordenados, né, tem essa denominação do X vir primeiro e o Y depois, né? Porque, para padronizar, né? Porque, imagine só, se nós não soubéssemos quem seria, onde estaria o X ou onde estaria o Y, esses pontos aqui poderiam estar no mesmo local. Como ficou determinado, esse ponto aqui é diferente desse. Ó, o X aqui é 3, então o X aqui está 3. E o Y é quem? 2. Então seria o ponto de encontro. Aqui estaria o ponto C. O ponto D possui coordenadas 0 e 0, né? X0 e Y0. Então, ó, onde é que está o 0 da reta do X? Está aqui. Onde é que está o 0 da reta do Y? Está aqui. Então, é o cruzamento das duas retas, que é chamado também de origem do plano cartesiano. O ponto de coordenadas 0, 0, né, é o ponto de origem das coordenadas cartesianas. O ponto E tem coordenadas menos 2 e 3. Então, o ponto E, o X é menos 2. Onde é que está o menos 2? Aqui. E o Y é quem? 3. Então, o 3 está aqui. A gente vai, encontra e marca o pontinho. Então, o ponto E está aqui. O ponto F possui coordenadas menos 3 e 3. O X é menos 3 e o Y menos 3. Então, marca aqui o ponto F. O ponto G, coordenadas 2 e 3. O X é 2 e o Y é quem? Menos 3. Está aqui. E marcaria. H, coordenadas x igual a 2 e o y igual a 0. O x é igual a 2,
Aí, onde é que está o y igual a zero? O y igual a zero está aqui, né? Então, ele viria cruzar aqui. Uma maneira fácil da gente ver isso aí e não se atrapalhar, onde marcar o ponto seria tipo, não é x, o x é igual a 2, então no 2 aqui a gente tipo imaginaria a reta dessa forma, assim, cortando, né, uma reta no mesmo sentido da do y, cortando o eixo x. Então seria aqui. Aí o y aqui igual a zero, né? A gente pegaria a reta também aqui, só que no sentido do eixo do x. Quando coloca a reta aqui, né, no eixo do zero, então o ponto de encontro dessas retas é o que? Esse ponto aqui. Então aqui é onde a gente marca o ponto. Coordenada I, o ponto I, né? 0 e menos 2. Então, o x é 0. Então, o x é 0. O zero está aqui, né? Do x. A gente pensaria na reta aqui do x. E o y é quem? Menos 2. Então, menos 2 está aqui. A gente pensaria na reta assim. Então, o x estaria assim e o y assim. Então, o ponto de encontro seria esse daqui. J, ponto J aqui, coordenadas 0 e 4. O x é 0, tá aqui, e o J tá onde? O y é 4. Então, o y estaria assim, ou a reta que passa pelo 0 do x estaria assim, e a reta que passa pelo 0 do 4, ou do 4, né, do y, né, igual a 4, seria nesse sentido. Então se encontraria aqui. Então a gente marcaria o ponto J aqui. E o ponto K, x igual a menos 4, né? Então a reta que corta o x estaria nesse sentido. E o y igual a 0 estaria aqui, né? Então a reta que corta o y vai cortar no mesmo sentido da do x. Então estaria se encontrando bem aqui. Então marcaria aqui o ponto em cima do menos 4. Que é a mesma coisa, digamos, se eu pegar esse ponto, o ponto E aqui, né, que tem coordenadas menos 2, aí, o x igual a menos 2, digamos, aí a reta passaria desse jeito. E o y igual a 3, a reta passaria assim. Então ela se cruzaria, as duas retas se cruzariam exatamente nesse ponto, que é o ponto de encontro das duas retas, que é onde a gente ia marcar no plano cartesiano. Então, aí aqui temos outro exemplo, né? Nesse outro exemplo, vamos construir um gráfico da relação que identifica todos os retângulos que têm área igual a 24, ou seja, a área de um retângulo, né, é o comprimento vezes a largura, né? Então seria esse x vezes esse y. E ele quer o que? Todos os retângulos, né? Que é um gráfico que construa a relação onde todos os retângulos têm área igual a 24, né? Então, lembrando aqui de equação de primeiro grau, né? Se eu tenho x vezes y igual a 24, o x está multiplicando, passa dividindo. Então, seria a mesma coisa que eu ter 24 dividido por x. Então, a gente faz o que para pegar aqui todos os valores? Então, quando a gente coloca o x, né, vai fazer uma tabelinha, coloca o x, coloca a relação aqui, a lei de relação, né, a lei de formação, y igual a 24 sobre x, e aqui, né, coloca o par ordenado. Então, quando o x for 1, a gente substitui o x aqui por 1,
Aí vai ficar 24 sobre 1. Aí 24 dividido por 1, 24, né? Então, o x é 1 e o y é quem? 24. A gente já tem um par ordenado. Quando o x for 3, então o y seria igual a 24 e substitui aqui. Era 24 sobre x, substitui o x por 3. Aí 24 dividido por 3, 8. Então seria o par ordenado 3 e 8. Né? X igual a 3 e y igual a 8. Quando o x for 4, né, aí seria 24 sobre 4 igual a 6. Então o par ordenado seria 4 e 6. Quando o x for 12, seria 24 dividido por 12, que dá 2. Então o par ordenado seria o x 12 e o y 2. Quando o x for 24, seria 24 dividido por 24, que dá 1. Então o x é 24 e o y é 1. Então esses seriam todos os pares ordenados da relação que identifica todos os retângulos que têm área igual a 24. Aí a gente vai fazer o que? Desenhar o gráfico, né? Então, o plano cartesiano, né, de coordenadas, desenharíamos aqui a reta y e a reta x e marcaria os pontos, né? O primeiro ponto tem coordenadas 1 e 24. Então, o 1 não dá para ver, mas aqui tem uns tracinhos bem pequenininhos. O 1 estaria bem aqui e o 24 estaria aqui. Então, marcaria aqui o ponto A. O ponto B, né, teria coordenadas 3 e 8. Então, o 3 do x estaria aqui. Então, a gente subiria e o 8 estaria aqui. Então, marcaria aqui. O ponto C, coordenadas 4 e 6. Então, o 4 estaria aqui e o 6 estaria aqui. Então, marcaria. O ponto D possui coordenadas 12 e 2. Então, o x vai ser 12. Então, o 12 estaria aqui. E o y seria aqui, né? 2. Se observar, tem uns espacinhos aqui. Uma malhinha quadriculada que eu fiz. Isso daqui vocês não precisam fazer essa malhinha quadriculada, né? Só x e y. Aí vocês, com a régua, né, vocês marcam as distâncias iguais, né? Aí vão conseguir fazer o gráfico. Então, o ponto D, né, de coordenadas 12 e 2 estaria aqui. E o ponto E, coordenadas 24 e 1, né? São 5 pontos. Então, x igual a 24 e y igual a 1. Então, seria esse ponto aqui. Então, a gente traçaria a reta, o gráfico da seguinte forma, né? Um gráfico que passaria por cima de todos os pontos, né? Ele vem fazendo uma curva, né? Digamos, porque aqui não tem mais números, então seria o ponto que está aqui seria o encontro do y desse valor com o x desse valor aqui. Então, e assim por diante, né? Então, esse gráfico aí representaria todos os pares ordenados, né? Que identifica os retângulos de área igual a 24, né? Aqui no gráfico.